En ti, Señor, soy uno contigo. En honor a ti. Aleluia. Tengo Santo é o mi nome do Senhor. corona, tú es la persona más deseada para mí. Glória a Deus. Glória a Deus. Honor a ti. Shalom, família. Shalom, família, em Argentina e em Brasil. E também nas nações que estarão conectados conosco hoje neste ensino, com meu esposo, o pastor Leandro. Glória a Deus. Shalom. Pastora Kenimara, shalom. Genori, que belas. Um forte abraço. Amém. Shalom, bendiciones. Glória a Deus. Aleluia. Bem-vindo. Estamos muito agradecidos a Deus por esta oportunidade. Já me acerca mais para que eu possa ler. Para este tempo de impartição da palavra. E desde este momento já quero saludar, quero bendecir a Argentina, nossa família allá, nossos hermanos em Moriá, Argentina. É honor, uma honra estar em esta invitação e participando com a enseñança da palavra. Amém? Um abraço forte de minha parte e já deixo meu esposo em esta tarefa. Shalom. Aleluia. Já temos algumas pessoas em la conexión. El pastor Christian, yo creo que está por allí. Su familia, la Casa Moriá, que estão administrando esta transmissão. Glória a Deus. Alguns que estão nos vendo desde Costa Rica, bendiciones. Outros que estão nos vendo desde Brasil. A pastora Kenny, que já está treinando-se ao escutar em espanhol. E hoje vai escutar mi portunhol. Aleluia. Minha esposa Gabriela está em la transmissão também, ajudando-me acá. Ela compartilhou simplesmente um ratito, pero hasta el final eu creio que vou a saludar a casa, a família e todos que estiverem conosco em esta transmissão. El sonido está bien, está bueno. Eu creio que sim, que nada aún lo contesta. Sim, está bueno, glória a Deus. Alabado seja o nome do Senhor. Primeiro eu quero agradecer ao Senhor por la oportunidade, uma vez mais, de compartilhar sua palavra e trazer cumprimento a lo profetizado em minha vida, em minha casa, em minha nação, porque o Brasil ha sido profetizado que nós, como brasileiros, vamos
a llevar recursos, provisión, né? Palavra a outras nações. Não que a Argentina esteja escassa de la palavra, porque sabemos que allá há casa, há família, há sacerdócio, há profetas, há escola, glória a Deus, escola de profetas. Pero é um gosto compartilhar e hacerles saber o que o Padre nos ha ensinado acá também em nossa nação assignada Brasil. E a todos que vão se conectando, saludos de minha parte, de minha esposa. Quero também agradecer-lhe a la confiança ao pastor Christian, profeta Christian Jaquet, sua esposa, sua família, por la confiança, sua equipe, né, de hijos, por el suporte, por preparar-nos para esta ocasião, que eu creio que será de grande bendição para nós outros. Porque donde há enseñanza de la palabra, donde há la instrucción del Eterno, há também su bendição. Aleluia. E o tema que me toca falar hoje é sobre el enviado. O tema de la enseñanza hoje é el enviado. E acá em Brasil eu sempre tenho a costumbre de poner um texto base, de poner um texto principal, donde nos lleva de um caminho hacia adelante. Então, o texto que eu vou usar como texto base se encontra em el Evangelho de Juan, capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 15. E eu quero que você tome nota. Amém. Glória a Deus. Também lo queremos muitos, amados. Eu quero que você tome nota em esse texto do Evangelho de Juan, capítulo 1, del verso 1 adelante. Eu vou ler em la versão textual. Aleluia. Juan 1, del verso 1 adelante. Que diz assim: em el princípio era el verbo, e el verbo estava ante Deus, e Deus era el verbo. Em um princípio, este estava ante Deus. Todas as coisas por ele foram hechas, e sem ele nada de lo que ha sido hecho foi hecho. Em ele havia vida, e la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, e las tinieblas não prevaleceram contra ella. Aleluia. Então, como disse a palavra, em el princípio era el verbo. E o verbo estava ante Deus, e o verbo era Deus. Então,
para falar sobre o tema del enviado, hay que se hablar primero sobre el tema del verbo, de la palabra, porque lo primero que fue enviado hacia la tierra, hacia la creación, hacia los hombres, fue la palabra de Dios. Y la palabra ya existe desde el principio. La palabra estava com Deus, la palabra estava delante de Deus e la palabra era Deus. Aqui esta versão usa el verbo. Me gusta de que se habla verbo, porque verbo é uma palavra em movimento, uma palavra em ação. Aleluia. Então, em el princípio era a palavra. Assim, há uma interpretação que eu quero compartilhar com vocês. Em el princípio era a palavra, e a palavra foi escrita. E a palavra tornou-se homem, tornou-se uma persona. Se hizo carne. Aleluia. Que tremenda interpretação. Porque a palavra que estuvo com Deus, esta palavra se convertiu em um desenho, em uma enseñança, se converteu em um plano e depois se converteu em uma persona, em alguém que pudiera administrar junto a Deus esta palavra. Isso é o tema do enviado. Em esta enseñança vamos a ver os traços, os tipos, as figuras de los desenhos proféticos del enviamento del Padre. Por isso, eu te invito a quedar-se hasta el final. Se Deus quer que hagamos vigília, hagamos em nome de Jesus. Eu quero volver ao princípio das Escrituras, em el libro de Gênesis, capítulo 1, verso 3, donde nos recorda el decreto del Padre sobre la tierra, sobre su creación. El decreto dice, sea la luz. Em algumas versões dice que haya luz. Pero me gusta uma versão que diz, sea la luz. Isso nos falou o Padre, sea la luz. E a Bíblia diz que hubo luz. A palavra luz, em esse contexto, significa la instrução, significa la enseñanza, significa lo que traz entendimiento e discernimento. La palavra viva del Padre. El Eterno enviou su palavra para trazer entendimento. ¿De qué, pastor? De sus diseños hacia la creación. Pues lo criado necesita ser formado por la sabiduría de Dios, por la luz que hay en la palabra del Eterno, para primeiro conhecer a Ele. Porque Deus nos envia sua palavra? Para que nós venhamos a conhecer a Deus por meio de sua palavra e depois seus planos, sua vontade hacia lo criado e também para que lo criado venga conhecer a si mesmo dentro de este plano a la vez. Ou seja,
Ao receber a palavra de Deus, nós vamos conhecer a Deus, vamos conhecer seus planos, vamos conhecer sua vontade. Aleluia. Pero também nós vamos conhecer a nós mesmos, porque nós somos parte desse plano. Nós não somos pessoas que estamos pesquisando o plano de Deus. Nós somos o plano de Deus. Nós somos parte deste plano. Não importa se uns são maiores ou menores. Importa que nós estamos juntos em um plano. Aleluia. Portanto, o Padre enviou hacia a terra su palavra, para que a terra viniera conhecer a Deus, primeiramente, su Criador, su Papá, e também conhecer os planos e a vontade de Deus. E a la vez conhecer a si mesmo, dentro deste plano. Aleluya. Deus é um arquitecto, pero que trabalha com nós, nos invita a estar com Ele em sua construção. E a estes invitados, Deus los asigna, los comissiona, los envia. O primeiro que foi enviado em la Bíblia, hablando de linguagem entre os homens, o primeiro que foi enviado, o homem enviado, foi Adão. Foi enviado a um território, ao huerto del Edén. Adão e a mulher foram hechos fora del horto. Aleluia. Deus enviou sua palavra. Volvamos um ratito mais. Deus hizo el hombre y lo envió a un territorio. Juntamente con este enviamiento, Deus lo estableció. Le dio palavra, le dio instrução, lhe deu autoridade. Pero el hombre, expliquemos assim, el hombre foi echado fuera del horto. Pero antes de ser echado fuera, el hombre em el qual Deus lo enviara estava como su representante em um território. Adão estava representando a Deus como parte do plano do Senhor para um território, para pessoas, para um tempo señalado. E Adão, quando peca, perverte a instrução, é echado fora del horto. Pero mas, escute, há uma palavra del Eterno para conhecer a Ele, seus planos, sua vontade. Adão e a mulher estavam em el lugar de la educação, em el horto, pero perverteram a instrução
a enseñanza e por isso foram echados fora. Mira, el hombre que estava em uma asignação como uno enviado por Deus a um território em um tempo señalado, também estava asignado a personas, foi echado fora por causa que saiu do propósito de Deus, foi desubicado de seu propósito, de seu asignamento. Por isso, para compreender sobre a unção do enviado, sobre o enviado, há que conhecer três coisas importantes para poder desfrutar desta unção. Esta unção do enviado tem que estar alinhada a um tempo, a um espaço e a personas. Repito, a unção do enviado tem que estar alinhada a um tempo, a um espaço geográfico, a um território e a personas. Ou seja, quando em el horto del Éden mudou a ordem, mudou o sacerdócio, então Deus tuvo que sacar el hombre e a mulher de este território. Nós outros conhecemos a história que diz que eles foram echados fora e começaram a experimentar lo duro, los cardos e los espinhos. Pero el Senhor volveu uma vez mais a trabalhar com eles em suas vidas para que su asignamiento, para que los planes, la voluntad del Padre se estableciera en la vida de ellos. Porque ellos fueron enviados ao huerto del Éden para levantar uma cultura, para levantar uma educação, para construir uma casa e uma família. E a serpente intentou perverter esse propósito. Pero Deus arregla o assunto e vuelve uma vez mais a estabelecer em la vida del hombre e da mulher este propósito de construir hijos para Deus. Assim lograram, uma vez mais, com Sete. Pero adelantando mais a história, para compreender a unção do enviado, todos sabemos que Moisés foi um grande homem ungido e enviado por Deus. Isso não há dúvida. Pero também sabemos como foi desastroso quando ele se moveu fora do tempo de seu asignamento ou de sua asignação. Ele, com sua própria força, intentou livrar seu povo de la opressão de los egípcios, pero solo lo que ele logrou foi persecução, envidia, pois estava movendo-se fora da ordem del desenho divino, profético. Ou seja, Moisés sabia que ele tinha uma asignação,
que él tenía un llamado para ser un líder en su pueblo, para guiar su pueblo, para ser un representante de Dios en su pueblo, en su nación, un que buscaba la justicia, la verdad. Pero él intentó moverse en su fuerza, moverse fuera del tiempo en que el Eterno había establecido para que él fuera un enviado bajo legalidad, bajo autoridad. Por isso que la unción del enviado hay que estar alineada con el tiempo, con el espacio y con personas. Moisés moveu-se fora del tempo, a pesar de ser um homem de Deus ungido, profeta. Solo logrou fracasso, opressão, persecução, pero em todas as circunstâncias Deus saca lo bueno. Há que anotar isto. Em todas as circunstâncias, hasta la pior de la pior, Deus saca lo bueno. Então, em esta circunstância que Moisés matou um egípcio, buscando livrar su pueblo, buscando reconhecimento de su pueblo, em meio a esta circunstância, Deus lo sacou del Egipto e lo llevou hacia lo desierto. Aleluia. A palavra desierto significa escola, lugar de educação, lugar de enseñanza. Lugar de desaprender para volver a aprender lo correcto. Es lo que podemos chamar de volver-se a lo desenho divino. El orden divina para nossas vidas. Em el desierto, ele aprendeu de chuva, aprendeu a oração, aprendeu a alabança genuína. Muitas vezes, tudo isto, todo esse bueno é sacado em el desierto, donde Deus nos hace cambiar patrones de pensamientos, de cultura, de costumbres que não nos serviram para nada, senão para criar uma religião. E Deus nos chama, assim como chamou a Moisés, a buscá-lo em su secreto. Buscar su rostro, su faz, por meio de su palavra. Então, nós podemos ver em el livro de Hechos, Êxodo 3 e 4, nos vai falar de que Deus apareceu a Moisés por meio de uma sarça ardente e lhe aponta, lhe señala o tempo correto. É donde a palavra de Deus se hace carne, se hace uma realidade. E por que a palavra se hizo carne a Moisés?
porque a palavra lhe foi revelada, porque ele estava em el território correto. ¿Dónde estava? En el desierto, en la escuela, en lugar de aprendizaje, en lugar de educação, de instrução. Se ele todavia estuviera en el Egipto, dificilmente escucharia a palavra revelada de Deus. E porque ele estava em um território correto, Deus lo asigna a las personas de su propósito. Portanto, Deus primeiro chama, depois imparte, prepara, instrui, educa e depois envia, conforme su plan original. E ao que Deus envia, Deus lhe transfere a autoridade, capacidades, habilidades para representá-lo, pois há diferença entre ser representantes e substitutos. Nós outros fomos chamados a representar o Rei de Glória e não a tomar a glória para nós outros mesmos, porque a glória é de Ele. Aleluia. Em el chamado Antigo Testamento, Deus nos habla, ou nos hablou, melhor, nos hablou por figuras, sombras, tipos que conformam um desenho eterno. Pero com a primeira venida do Senhor, tudo se aclara, tudo viene al entendimento, a la luz, pois Ele é o unigene del Padre, o unigene, o único gene del Padre, assim como lo ha enseñado el pastor Christian em el sábado sobre a genética, que tremenda enseñanza. E Jesus é el unigene, ou seja, não há outro, é unigene del Padre, ou seja, o gene del Padre. Ou seja, aquele a quem tinha o poder para representar o Padre dentro de um tempo, em um território assignado e a las personas designadas por el Padre. Ou seja, o unigene é quem tem o gene del Padre e este é que tem o poder, a legalidade para representar o Padre dentro de um tempo, em um território assignado e a las personas designadas por el Padre, asignadas por el Padre. Jesús dijo: nadie viene a mí si el Padre que me ha enviado não los trouxer, não los traer. Ou seja, assim como o Padre enviou o homem ao huerto del Éden, ao oriente, e lo estabeleceu como su representante, e luego lhe traz a mulher, a ayuda profética, o depósito profético, para que sua asignação pudiera llevar-se a cabo. Eles estavam em um tempo, eles estavam em um espaço geográfico,
e estava em um sacerdócio, em uma dinâmica correcta, porque o Padre lo havia asignado a la mujer y le trajo a la mujer al hombre. Allí tenía un sacerdocio, hasta que se metió la serpiente, la voz equivocada, la voz del error, que cambió la enseñanza. Por isso há que ter muito cuidado, porque nosso Messias dijo que em los últimos dias muitos venderiam em su nome, dizendo: eu sou el enviado, eu sou el Cristo, eu sou isto ou aquello. E nós estamos vendo um tempo de muita confusão em esta área. Porque os verdadeiros asignados, designados, os enviados de Deus, de uma maneira geral, não vão buscar a glória para eles. Porque serão como Jesus, volverão a glória ao Padre. Pero adelantando um pouquinho mais, para chegar ao ponto, vamos falar de Juan, Vamos falar do que Juan, não é o profeta, Juan é o discípulo que se volveu apóstolo enviado, dijo em el verso 12, Juan 1:12, dijo que todo aquele que recebia o Senhor Jesucristo em sua vida, também receberia este poder. Que poder? Para unir-se ao Padre, não sendo mais simplesmente criação, siervo, sino que sendo hijo. Eu agora, por meio do poder de Jesucristo otorgado a mim, a nós ahorita podamos chegar ao Padre com confiança, unir-se a Ele. Em el texto base desta enseñança, Juan dijo que em el princípio foi a palavra foi escrita e a palavra tornou-se uma persona. Ou seja, Deus falou e luego criou um desenho. Tudo o que Deus habla, cria-se um desenho, um plano, uma ideia, algo que será construído. Então, o que Deus falou, luego criou um desenho e alguém foi chamado a participar desta construção desse desenho, porque os desenhos se necessitam os construtores. Uno não deve só pensar, ter uma ideia. Há que entrar em ação dessa ideia. Há que cambiar a ideia em uma ação. E isso lo chamamos fé. Isso lo chamamos emuná. Por isso que diz a palavra é el verbo. E o Padre é um arquitecto. E nós, seus filhos, fuimos chamados a la construção, não só a trabalhar na construção, pero somos la construção. Nós somos como engenheiros e profissionais
llamado a la construcción del Padre. Por isso o Padre nos imparte habilidades, nos imparte dones, nos imparte talento, porque nós somos asignados a la construcción del Padre. En el libro de los desenhos, que es el Génesis, livro de los desenhos, Deus habla de su plano em hacerse semejante a Ele. Ou seja, o que Gênesis nos disse? Que Deus tinha plano, uma ideia, pensamento de hacer semejante a Ele. E sabemos que o desenho do homem é de ser semelhante a Deus. Quando eu falo homem, não hablo só do masculino ou do feminino, senão de homem e mulher, de uma humanidade com sua mesma genética, ou seja, sua família, seus amigos, seus filhos e hijas, as pessoas que lhe representaram a seu mesmo nível em lo asignado. Ou seja, o que Deus pensou em fazer semejante a Ele. Deus pensou em fazer a sua família, seus amigos. Aleluia. Seus filhos e hijas, pessoas que lhe representaram em seu mesmo nível, em lo que fuera asignado. Por isso, em Gênesis 1:26, dice uma interpretação, assim nos dice uma interpretação de uma versão, eu creio que é a versão del hebreu antigo, que diz assim: Deus mira, quando Deus diz, hagamos el hombre, a quem Deus disse isso, hagamos el hombre? Há uma versão antiga que diz que Deus mira a si mesmo e lhe habla: hagamos el hombre, ser como yo, que sea mi representante en la tierra. Ou seja, o que diz o livro de los desenhos, que Deus pensou e luego Deus habló, verbo, acción. Deus disse, hagamos algo semejante a Deus mesmo, que seja mi representante em la tierra. Deus mirou a si mesmo. ¿Por quê? Porque nós estamos em Deus, hacemos parte de seu plano. Aleluia. Deus não está afuera, Deus está adentro de nós. Nós podemos senti-lo, assim como sentimos o latido do coração. Assim é a presença de Deus. Por isso, a obra do enviado é preparar caminho para o Padre, como um assistente, um mayordomo, que antepone em el tempo donde vai haver um evento principal. Ou seja, lo que é um enviado, a obra do enviado é preparar caminho para o Padre, como um assistente ou mayordomo que antepone em el tempo
donde vai haver um evento principal. Ou seja, o enviado não é o assunto principal, senão que antepone esse assunto principal, preparando o caminho, servindo, se antepone em el tempo. Por isso os enviados são proféticos, porque se antepone el tempo donde habrá um evento principal. Por isso, quando Juan el Bautista, Juan el emissor, o profeta Juan, vino preparar o caminho ao Senhor, por isso a palavra disse que o Padre lo enviou a quê? A preparar caminho ao Senhor. Este foi a designação de Juan el Bautista. Adão estava assignado a construir uma cultura, uma casa, uma família, educar filhos. Moisés estava assignado a sacar seu povo do Egito, conduzi-lo em el deserto, preparando-lhes hacia sua possessão, sua herança. Por isso que o assunto do enviado há que conhecer os tempos, porque o enviamento é para um tempo específico, para um território, um espaço e para pessoas específicas. E assim vino Juan preparando o caminho ao Senhor. Aleluia. O nome Juan em hebreu é Yohanan, que significa espírito profético, uma forma de la palavra de la Bíblia chamar-lhe de um enviado del Padre. Leamos Juan agora o contexto segundo, Juan del verso capítulo 1 del verso 6 hasta lo 15, que diz assim: Hubo um homem enviado de Deus de nome Juan. Juan era enviado de Deus. Este vino como testigo para que diera testemunho de la luz, a fim de que todos creyeran por él. Não era él la luz, sino para que diera testemunho de la luz. La luz verdadeira que alumbra a todo homem a venir al mundo. Ou seja, aqui diz que Juan foi enviado por Deus para dar testemunho. Os enviados dão testemunho, dão señales, traem luz, instrução, enseñança, por la forma que vivem e por la forma que ensinam. Pero eu quero fazer nota em el verso 8 que diz: não era ele la luz. Em esse contexto, há que ter uma mente profética. Como uma pessoa que não é luz pode dar testemunho de la luz? É impossível. O mensajero está divorciado del mensaje.
Isto não cabe em la mentalidade de la palavra, en la mentalidade del reino. El mensajero y la mensaje son uno. Por isso que el enviado es un representante de aquel que lo envió. Por isso, quando disse que Juan não era a luz, a interpretação correta é que Juan não era a luz principal, pero ele tinha luz. Ele era um semejante, era um tipo, era um reflejo desta glória, desta luz, desta sabedoria, desta palavra viva. Assim como a luna não tem luz de si mesma, senão que refleja o sol. Assim Juan estava dando testemunho do sol, que é nosso Senhor, pero com uma luz brilhando, traindo luz a la sociedade. Por isso, o mensaje e o mensajero tiene que ser uno. Não pode haver um divórcio. Por isso, Juan foi luz em sua geração, dando testemunho de lucero maior, assim como a luna dá testemunho do sol. Aleluia. Assim somos nós outros. Nós outros não temos luz de nós outros mesmos, pero temos luz. Há luz, há palavra, há entendimento, há instrução para todos aqueles que estão em la escola do Senhor. Juan preparou caminho hacia Jesus. Jesus volveu ao Padre e enviou hacia nós outro enviado, chamado Espírito Santo, para preparar-nos para sua segunda venida. Juan vino preparar o caminho para a primeira venida do Senhor. Glória a Deus. Jesus vino, lo hizo tudo perfeito. A Bíblia diz: está consumado, se cumpriu. Pero ele dijo: eu volverei ao Padre, pero não vos deixarei huérfano, sem um representante legal. Eu volverei ao Padre, pero eu os enviarei o Espírito Santo para que prepare a segunda venida do Senhor. Aleluia. O Espírito Santo também foi enviado hacia nós outros por nosso Messias. Em la escritura grega se utiliza o nome para o enviado chamado Paráclitos, que se refere ao Espírito Santo como o Consolador, el Ayudador, etc. Em la escritura grega diz Paráclitos: não vos deixarei huérfanos, senão que eu enviarei el Paráclitos, el Consolador, el Ayudador. Aí nós outros pensamos: o Espírito Santo viene consolar-me. Aleluia, que verdade que sim. O Espírito Santo vem ajudar-me. Aleluia, sim, verdade que sim. Pero, em términos hebreus, se chama El Sheliach, que significa um enviado, um emissário,
uno que representa legalmente aquele que lo enviou. Ou seja, o Espírito Santo não só viene para chorar com nós outros, não só viene para ajudar-nos em nossas tribulações, em nossas perseguições, isso também. Pero o Espírito Santo, o Sheliá del Padre, vino para ser um representante legal del Padre. Quando Jesus dijo que ele enviaria su enviado, ele dijo que enviaria a nosotros su otro yo, pues el Espíritu Santo está unido al Padre y al Hijo unigênito. Aleluia. Jesus dijo: não vos deixarei huérfano, sino que eu enviarei el enviado, el Sheliá, el representante legal, el outro yo, que está unido a mim, que está unido ao gen del Padre, a la genética del Padre. Quando Jesus partiu, não deixou seus estudantes, discípulos huérfanos. Não há a mentalidade de orfandade em la escola de reino. ¿Por quê? Porque papá, como já dizia desde o início da pandemia, o profeta Christian, papá está em casa. A genética del Padre está em casa. Se não deixou seus estudantes huérfanos, senão que deixou um representante legal com seu mesmo modo de pensar, de hablar e de viver por meio da palavra del Padre. O Espírito Santo foi enviado sobre os discípulos que também foram chamados ao ministério, dando testemunho do Evangelho e do poder de Deus. Por isso é que o livro de los Hechos del Evangelho deve de chamar-se Hechos del Espírito Santo. E também este livro todavia sigue sendo escrito, pois o Espírito Santo aún sigue com nós, dando testemunho e mostrando señales de parte del Padre. Aleluia. Nós todavia aún temos el enviado com nós. Jesus, el Hijo de Deus, volveu ao Padre, pero nos deixou su outro yo, um semejante, um representante legal. Aleluia. Su enviado. Los enviados devem mostrar señales, pois por isto perguntavam a Jesus: qual señal lhe dará para provar que era um enviado del Padre? Muitos de los fariseus, muitos de los escribas veniam hasta Jesus perguntando-lhe: que señal nos pode dar? E Jesus só mostrava a seus estudantes e não a los que não estavam asignados para sua vida e seu ministério. Porque Jesus caminhou em ordem. Pois ele dijo que vino chamar a los pecadores e não a los justos ao arrependimento. Ou seja, se os fariseus, se os escribas não se miravam como pecadores, então Jesus
não estava asignado hacia ellos. Porque Jesús dijo, yo vení a llamar a los pecadores al arrepentimiento, no a los justos. Si ya son justos, ya tiene sus maestros, ya tiene sus enviados. Aleluya. Un señal es una realidad, algo que yo pueda demostrar o dar evidências hacia outros. Los enviados dão señales porque assim ensinam a outros a crescer e a desarrollar su emuná, su fe. Porque a obra de Deus é creer em el enviado. Assim disse a palavra em Juan 6:29. A obra de Deus, dijo Jesús, os discípulos estavam salindo por la mensaje que Jesús estava impartindo. O nível de revelação se estava expandindo, porque Jesús havia compartido pão a mais de 5,000 homens, fueron mulheres e crianças. E Jesus foi hacia el outro lado, cruzou o rio, e alguns foram hasta ele, cruzaram também o rio. E quando chegaram hasta Jesus, Jesus dijo: "Ustedes não vieram a mim por causa de los señales, de los milagros. No, ustedes vieram porque vos dei alimento, vos dei el pan para comer." Ou seja, Jesus estava dizendo que ahorita estava em um novo nível de la palavra revelada, pero todavía havia entre eles gentes que tinham sua mentalidade carnal. E Jesus começou a falar que su corpo é pão, su sangre é que dá la vida, é como el vino. E que haveria de comer pão e beber su sangre. E aqueles que estavam levando a la mensagem a lo literal, começaram a se escandalizar, começaram a criar confusões e a se desconectar da mensagem e a sair. E alguns estavam saindo, deixando a escola, el maestro. E el Pedrito começou a quedar-se preocupado: "Maestro, a escola está diminuindo, os estudantes estão saindo, indo embora." Como? Os estudantes estão saindo, deixando a escola. E Jesus dijo: "Si quiere, pode também ustedes ir com eles." E Pedro disse: "Donde iremos nosotros si solo tú tienes las palabras de vida eterna?" Aleluia. Glória a Deus. ¿Por quê? Porque el enviado del Padre, Jesús como el enviado del Padre, tinha palavras de vida eterna, que hablava de los designios de Deus, de los pensamientos de Deus, de la voluntad de Deus, del Padre. E por isso que a obra de Deus é creer em el enviado. El primeiro enviado foi a palavra. E a palavra se hizo escrita. E a palavra se convirtió em uma persona. Se hizo carne. Ou seja, a obra de Deus é creer em la palavra hecha carne, em los mensajeros que estão viviendo de acordo a la mensaje. Jesus
mesmo disse que su padre lhe mostrava tudo o que ele hacía, porque mostrar é ensinar, dar direção, señal, instrução. Por isso estamos em la escuela del enviado, para aprendernos a dar em el blanco em nossa asignação. El Padre estabeleceu ordem em su palavra para que su plan perfecto fuera llevado a cabo sobre cada tempo, território e personas, e volver-se à origem de su desenho, apegar-se a su palavra e buscar o Espírito Santo, que é o enviado del Padre, de todo coração, nos llevará al camino e a la asignação del Padre, pois la obra de Deus se lleva a cabo em crer em aquele que Ele enviou. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, é assunto de crer em aquele que Ele enviou. É assunto de emuná. É assunto de fé. Creer que Deus enviou hacia nosotros su palavra. E como dijo el profeta Cristian, nosotros somos el depósito legal de la palabra de Deus. Por isso que dice que la palabra se hizo carne. Nosotros somos el depósito profético de esta palavra, de esta enseñanza. Nosotros contenemos em nosotros partes de rompecabezas que são claves, que são chaves, que são peças de uma construção del Padre em nossos territórios. Por isso, a obra del Senhor se leva a cabo quando há este alinhamento del tempo, del espacio y de las personas que Dios nos asigna. Glória a Deus por la obra misionera. E nós estamos em la década del evangelismo, pero se acorda que é um evangelismo profético. E lo profético está relacionado com lo legal, com lo jurídico, com caminhar bajo la direção e la guiança del Espírito Santo. Não é evangelizar a donde eu quero, como se fuera uma oportunidade de viaje, de passeio. Muitos querem fazer a obra de Deus em Europa, em países de primeiro mundo. Pero hay que saber los territorios asignados por el Padre, las personas y el tiempo del asignamiento, para que nosotros vengamos cometer el error que hizo Moisés, hacer las cosas em la fuerza de su braço, em su própria força. Porque aquele que em Havaí, aquele que envia é o que sostiene, é o que provee, é o que respalda. Aleluia. Eu quero fazer uma oração, já estamos listos. E depois da oração, minha esposa saluda a todos para que encerremos a transmissão. Vamos orar. Padre, em nome de Jesus, te apresento, Senhor, cada pessoa que recebeu esta palavra, esta instrução, esta enseñança. Padre, tua és a palavra, Senhor. Eu solo compartilho o que me has enseñado.
Padre, eu te pido que mis hermanos, mis hermanas, Padre, que cada um que estuvo conectado, Senhor, em esta enseñança, venga a receber de tu parte, Padre, tudo o que tu has planeado para eles em este tempo. Para que venga, Senhor, um tempo de expansão, um tempo de rompimento, para que venga, Senhor, sobre eles um tempo, Senhor, donde el Senhor los revela lo oculto, lo secreto. Padre, la parte que todavía não estava revelada de sus planos, de sus desenhos, de sus assignamentos. Padre, te pedimos, Senhor, que venga um alumbramento, que venga, Padre, em nome de Jesus, em este tempo, porque, Padre, o Senhor ha permitido um sacudimento em las nações. Pero, Senhor, nós sabemos que todavia o Senhor ha guardado a nós, nossa casa, nossa família, para que nós venhamos estar, Senhor, também atentos, vigilantes, para guardar os limites, para guardar, Senhor, os traços, para guardar, Senhor, todo aquilo que nos ha confiado, tudo que nos ha impartido, em nome de Jesus. Padre, eu declaro, Senhor, que tu palavra, Senhor, em esta hora, viene, Senhor, trazendo vida, Senhor, vida a cada pessoa, Senhor, que estuvo conectado em esta enseñança. Porque, Padre, a legalidade para que o Espírito venga operar é que haya a predicação, que haya, Senhor, o ensinamento de la palavra, para que se produzca a fé, a confiança. Portanto, Senhor, que seja desatado agora mesmo o poder do Senhor sobre os territórios que estiveram conectados, para que haya, Senhor, um arreglamento e um alinhamento do tempo de cada Senhor, que tem um chamado. Em nome de Jesus, Padre, haz-nos, Senhor, dai-nos, Senhor, a capacidade, a habilidade de arreglar as coisas em nossos territórios, em nosso, Senhor, em nossas responsabilidades, em nossas casas, entre os que estão assignados a nós. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Tu és a obra de esta dispensação. Nós somos tus siervos, somos tus assistentes, mayordomos. Espírito Santo, Tu eres o intercessor legal, el que ejerce el sacerdócio perfeito, lo que traduz e lo transmite correcto. Assim eu te pido, Espírito Santo, que tudo lo que eu não pude hablar de la mejor maneira, que o Senhor venga traduzir, que o Senhor venga transmitir a las mentes, a los corazones, a lo espírito de aquellos que estuvieron en esta conexión. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Aleluya, gloria a Dios. Que Deus bendiga a todos, em nome de Jesus, todos que estiveram em esta transmissão, em esta conexão. Acá chamo minha esposa para que venga saludar uma vez mais. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Uma alegria, uma satisfação
Envio abraços a cada um de vocês, a nossa família em Argentina. Estamos muito contentos de participar em esta oportunidade e esperamos continuar conectados, continuar, verdade, crescendo em graça, em estatura, em unção. Amém? Um abraço ao pastor Cristian Raquel, com sua esposa Laura, toda a casa, todos os filhos. Um abraço e muitas graças. Shalom, shalom. Shalom, shalom, que Deus os bendiga. E para nós outros foi um honor e uma grande bendição estar aqui com vocês. Amém. Amém. Glória Shalom, a Deus. bendiciones. Tchau.